Miguel, olhando pra mim aqui, o seu testemunho é mentira ou é verdade? Seu filho nasceu surdo e mudo. Eu não expliquei o testemunho direito e bem. Durante sua entrevista ao portal Assembleanos de Valor, que foi uma entrevista totalmente ridícula e vergonhosa, onde os apresentadores apenas tinham como objetivo levantar a bola do Miguel para ver se ele fica mais legal na fita, devido a tantos escândalos que ele provocou. Esse é o Miguel Oliveira, gente. É um adolescente, um garoto de 15 anos que Deus tem usado de uma forma tremenda, Mentiroso! poderosa. Pode não ter uma semente de R$500, mas aqui dentro, essa multidão inteira aqui, algumas pessoas podem fazer uma oferta de R$100. Você vai pegar esse Pix, você vai fazer agora um propósito de R$100. Você vai fazer e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. E já comenta aqui, eu vou fazer. Ele explicou, rapaz, o que realmente aconteceu lá na sua infância, né? Porque antes ele dizia que tinha nascido surdo, mudo e sem as cordas vocais. Seu filho nasceu surdo e mudo. Como foi a história, homem? Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais. Não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Mas ele disse, olha, não foi só um mal entendido, só me expressei errado. Você vai ver daqui a pouquinho o próprio Miguel desmentindo o Miguel, exatamente. E olha, uma observação aqui, se você é um entrevistador, se você é um repórter, você tem que ser imparcial. Você vai fazer perguntas, você vai se comportar de modo imparcial. O Miguel foi lá apenas para ficar de bem com o público. Esse foi o objetivo da entrevista. Mas tá bom, confira só o Miguel mentindo. Acabei nascendo. Só que no meu dia do nascimento, toda mãe sabe que quando a criança nasce, ela chora. Sim. Ela emite algum som pela boca. O meu caso foi diferente. Eu nasci e não chorei. Eu não gritei. E da minha boca não se emitiu som algum. A minha mãe achou estranho. Perguntou para a enfermeira e falou assim... o meu filho nasceu, mas ele não está emitindo som. Alguma coisa aconteceu. Aí a médica pegou, olhou para ela e falou assim... Olha, mãezinha, isso é normal. Acontece com algumas crianças e tal. Então... eu vou voltar aqui e a senhora volta aqui daqui 15 dias, eu vou fazer os exames, daqui 15 dias a senhora volta e pega o resultado. A minha mãe falou assim, tudo bem. Passou os 15 dias e minha mãe entrou pelo aquele hospital, passados os 15 dias, e ela saiu com uma notícia que nenhuma mãe queria ouvir. Ela pegou e falou assim, mãezinha, seu filho nasceu surdo e mudo. Ô, louco. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais, e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Por isso que eu não falava e por isso que eu não ouvia. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Não tinha tratamento. O que minha mãe podia fazer era fazer uma escola de Libra para poder se comunicar comigo. A minha mãe, Pedro, ela só sabia se eu estava doente quando eu apontava para a enfermidade. E eu me lembro muito claro disso. Eu sei que tem pessoas que não conseguem se lembrar da sua infância, mas eu lembro muito claro disso. A minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para dor, chorava. A minha mãe só sabia se eu estava com fome, se eu apontava para comida, sede, qualquer coisa. E minha mãe saiu muito angustiada, né, muito presa àquilo. E eu fiquei assim, dos meus 1 ano até os meus 3 anos de idade. Passei 1 ano, passei 2 anos... Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. O que mais falaram, e aqui eu vou falar, falaram, comentaram, me mandaram mensagem no meu... me ligaram, dizendo que o teu testemunho é mentira. Sim. Que você não nasceu surdo, que você não nasceu mudo e que você não tem laudo. Só que eu gosto de ouvir os dois lados. Sim. Então vamos lá. Miguel, olhando pra mim aqui, o seu testemunho é mentira ou é verdade? Verdade. Pedro, toda a história acredita e também é desacreditada. Seja de qualquer pessoa, tudo hoje em dia se pede prova. Sim.
Tudo hoje em dia se pede comprovações. E toda a história, ela tem pessoas que acreditam, mas também pessoas que desacreditam. Pedro, eu confesso que eu procurei esse laudo. Te digo, eu procurei esse laudo. Esse laudo, ele é de 2010. Sim. De 2010. Sim. Estamos em 24. Para algumas pessoas que não sabem, meus pais e minha mãe, até uns 5 anos atrás, a gente morava de aluguel. A gente mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. Queria ter achado. Queria ter mostrado, publicado. Só que eu entendi uma coisa. Eu provando ou não, vai ter pessoas que vão xingar de mentiroso sem sombra de dúvidas. Você podia jogar no Word ou no Photoshop e mandar fazer e trazer aqui. Sim. Só que eu não vou fazer isso porque é uma mentira se eu fizesse isso. E se amanhã depois eu achar, porque vai estar lá, ó, comprovado. Entendeu? Com a assinatura do médico, com a data, tudo certinho. Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldade de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né, e com 3 anos de idade eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né, eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né, e ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né, mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi. Então assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha a língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem, converso muito bem. Se alguém falar um tequingue lá do outro lado da rua, eu consigo ouvir, né. Então foi um testemunho que eu contei, edificou muitas pessoas se identificaram. Hoje em eventos, mães me param, Miguel, é meu filho, também nasceu com um problema, tal assim, e Deus fez um milagre. Então eu creio no milagre de Deus, eu sou um milagre vivo. Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldade de falar. Seu filho nasceu surdo e mudo. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Eu procurei esse laudo. Esse laudo, ele é de 2010. Eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. E com 3 anos de idade, eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Né? Eu tinha dificuldades na fala. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. A minha língua era travada. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Dificuldade de audição, né? E ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo. Passou os 15 dias e minha mãe entrou pelo aquele hospital, passados os 15 dias, e ela saiu com uma notícia que nenhuma mãe queria ouvir. Ela pegou e falou assim, mãezinha, seu filho nasceu surdo e mudo. Mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi. Eu procurei esse laudo. Esse laudo, ele é de 2010. Eu procurei esse laudo. Esse laudo, ele é de 2010. Então assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha a língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem, converso muito bem. Foi um testemunho que eu contei, edificou muitas pessoas. Você mentiu! Mentiroso!